Olá pessoal, tudo bem? Professor Márcio, retornando aqui à nossa série de vídeos sobre educação e ensino no Brasil, mais voltado na questão do ensino. Agora o tema é investimento em educação, investimento em ensino. E, de novo, a gente começa com aquela mesma prerrogativa, né, da confusão que as pessoas fazem entre educação e ensino. Então, investimento em educação é um investimento qualquer. É você investir uma certa verba no museu ou investir na capacitação de professores. É a mesma coisa. Então, precisamos distinguir o que é o investimento em educação e o que é o investimento em ensino. Porque a educação é muito mais abrangente, como eu já defendo aqui nesse terceiro vídeo, do que um investimento realmente em ensino e na melhoria da qualidade do nosso estudante, como um conhecedor de alguma coisa acadêmica, vamos dizer assim. Porque se os nossos museus fossem para ser uma fonte de educação, eles seriam mais acessíveis. E no vídeo da questão da inclusão na educação, a gente falou um pouquinho sobre isso também, que nem sempre essas fontes de educação estão disponíveis para toda a população. Então, temos aí alguns antagonismos nos discursos que são defendidos por diversas pessoas. Não estou aqui colocando a mão em A ou em B. Não, eu estou falando aqui no geral, a nossa política no Brasil em geral, de muito pouco conhecimento sobre esse assunto para tentar legislar sobre ele, para não chamar ninguém de nenhum palavrão, de não falar mal de ninguém aqui, mas tem pouco conhecimento sobre o assunto para realmente tecer políticas sobre este assunto. E aí, eu imagino que em outros assuntos também, e tenho quase certeza que em outros assuntos também, não só na questão da educação e do ensino. Então, assim, como eu sou um profissional oriundo da administração, a gente sabe, ou a gente aprende nos cursos que nós fazemos, no curso de administração pública ou privada, que investimentos demandam observação de parâmetros. Nós temos um comportamento A neste momento aqui, e nós queremos um comportamento B melhor no futuro. Nós queremos uma melhoria de desempenho. Nós temos um desempenho A e queremos um desempenho B no momento futuro melhor do que o desempenho que nós temos hoje em dia. Então, por que as políticas públicas não são traçadas desta forma? Por que o investimento em educação, o investimento em ensino não é feito desta forma? Por que a gente tem políticos que criam o prêmio da professora XYZ da cidade ABC para premiar a melhor professora, sendo que a melhor professora não necessariamente trouxe melhores resultados em matéria de educação ou de ensino para os seus alunos? E a gente cai numa outra pergunta que diz assim, o que é qualidade no ensino? Essa é uma pergunta muito importante a ser respondida. E outra pergunta é, o que é realmente investimento em ensino? Investimento em ensino é pagar melhor o professor? Investimento em ensino é mais escolas? Investimento em ensino é mais salas de aula? Investimento em ensino é mais hora-aula para os alunos? Nós não sabemos a resposta para essas perguntas básicas e nós queremos responder que fazemos investimento em ensino no Brasil? Temos uma lacuna muito grande aí para ser respondida antes de dizer que a gente faz investimento em ensino. Visto que o resultado dos alunos brasileiros de ensino básico e médio, básico e fundamental, nas provas internacionais são horríveis, são pífios e cada vez piores. Então nós não temos políticas de educação, nós não temos políticas de ensino, necessariamente. Nós não temos parâmetros para analisar o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, nem dos nossos adultos no Brasil.
E a gente vê um monte de gente vendendo curso picareta por aí, que não ensina nada, para um monte de gente que não sabe o que quer aprender. Eu preciso também querer aprender coisas que sejam em prol do meu intelecto. Quer dizer, no Brasil, nós não pensamos em desenvolver o nosso intelecto. O nosso intelecto no Brasil está em último lugar na questão do desenvolvimento humano, na questão do desenvolvimento pessoal como profissional. Nós pensamos em fazer um monte de coisas supérfluas, mas não pensamos em nos desenvolver como pessoas. A gente não pensa nessa questão metafísica, que é querer aprender mais sobre aquilo que nós já somos bons. Eu acho que isso é um problema muito grande do brasileiro, de não querer se desenvolver como pessoa, como intelecto, como alguém que sabe algo mais, alguém que busca um conhecimento a mais do que aquele que foi passado na sala de aula. Alguns teóricos já falam que na sala de aula a gente não aprende, a gente aprende em casa, a gente aprende sozinho. O ensino é coletivo e é plural. O aprendizado é individual e é sofrido. Porque quanto mais você aprende, mais você vê que não sabe nada. Quanto mais você se desenvolve, mais você se destaca dos outros, mais você se diferencia dos outros para não ser igual aos outros. A nossa mãe já dizia, mas você não é igual a todo mundo. E parece que cada vez mais você quer se tornar igual a todo mundo. Comprei a calça tal, comprei a roupa tal, comprei o carro tal, agora eu sou diferente. Diferente de quem? Diferente do Zé Mané que você se comparava antes, mas agora você é igual a um monte de outra gente. A um monte de outras pessoas que pensam aquilo que você pensava antes. Então você comprou aquilo para se tornar, para ter uma inclusão social, para subir para um outro nível de cercadinho que você se comparava anteriormente. Você se comparava ao cercadinho A de pessoas, agora você se compara ao cercadinho B de pessoas. E sempre essa busca pelo supérfluo, pelo que não agrega, por aquilo que não te alimenta a alma, gente. Temos que pensar em alimentar as nossas almas, e não estou falando aqui de religião, estou falando aqui de alimentar a alma, o nosso intelecto. Os filósofos gregos antigos falavam que a nossa alma, se referiam à nossa alma sem saber o que era a alma. Para eles, a alma era o intelecto. Precisamos desenvolver a nossa alma, precisamos desenvolver o nosso intelecto, precisamos pensar de forma diferente. Precisamos conseguir fazer estas críticas de uma forma a não agredir ninguém fisicamente, não agredir ninguém com palavras, mas de apontar falhas que estão acontecendo. E a pessoa que está ouvindo a crítica entender que a crítica não é com relação a ela, mas com relação ao sistema do qual ela faz parte. E sobre o qual ela tem algum poder de atuação além do que quem está falando. Me refiro aqui a coordenadores de curso, me refiro aqui a proprietários de faculdades, me refiro aqui a quem quer que seja, a donos de colégios, donos de redes de ensino. Vocês precisam fazer alguma coisa. Porque senão o Brasil vai por água abaixo. Intelectualmente falando, nós já estamos no esgoto do mundo falando em desenvolvimento intelectual. Um ou outro bem-aventurado aparece por aí, mas no geral, no cômputo geral da avaliação da educação brasileira, nós somos o esgoto do mundo, gente. Não tenho aqui em números amostrais agora
a questão da qualificação ou da pontuação do Brasil nos últimos exames PISA, mas de 2013 para cá, então nós estamos falando de 10 anos de declínio vertiginoso do resultado do Brasil nos exames PISA. Exames que qualificam, ou que determinam, ou que mostram o desenvolvimento do ensino em diversos países. E eles falam de coisas básicas, como português e matemática, como a língua pátria e matemática, que é a linguagem universal. E nós estamos cada vez piores. Estamos regredindo. O QI médio brasileiro é um QI de pessoas estúpidas. O QI médio brasileiro é de gente que tem problema mental. 82, isso é gente que tem problema mental. O QI médio brasileiro. E você acha que as grandes potências mundiais, as grandes corporações mundiais não analisam isso na hora de abrir uma empresa, uma fábrica no país XYZ? Claro que avaliam. Claro que eles avaliam onde há melhor capacitação profissional para instalar as suas fábricas. Senão eles trazem um monte de robô, colocam aqui e pronto. Vão criar quantos empregos? O cara que aperta o botão ali. Então, nós estamos concorrendo com robôs. Nós estamos concorrendo. O avanço das inteligências artificiais no mundo e a gente não aproveita isso. Eu vi o testemunho de uma pessoa que estava ministrando um curso sobre inteligências artificiais no Brasil há algum tempo atrás. Nessa semana ainda, hoje eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira, durante a semana eu vi isso. A pessoa disse que num curso de inteligência artificial que ele estava ministrando para ensinar a mexer com a inteligência artificial, a pessoa pediu para perguntar para a tal da plataforma de inteligência artificial se o time A, B ou C tinha mundial. Vê se pode, gente. Que nível nós estamos? Em vez de querer aprender e se desenvolver e perguntar alguma coisa relacionada com a sua profissão, você pergunta uma coisa idiota. Não há cabimento. Nós levamos para brincadeira tudo que nos é apresentado. Nós não elevamos o nosso pensamento. Nós não procuramos saber se aquela ferramenta pode ser benéfica para nós. E por isso, quem sabe, até uma outra questão que eu sempre trago comigo é: por que no Brasil a gente usa tanto trabalho braçal e não usa ferramenta? Porque a gente não sabe mexer com a ferramenta ou porque a gente não sabe que a ferramenta existe? Das duas, tanto faz. Se a gente não sabe que a ferramenta existe, imagina saber como ela funciona. E aí a gente fica batendo prego, a gente fica fazendo um monte de coisa que poderia ser substituído por uma máquina, que traria maior produtividade para nós. Mas não, a gente insiste em continuar usando o martelo e o prego para ficar ali marretando coisa, em vez de pegar um martelo pneumático e otimizar o nosso trabalho. Uma coisa que pode ser feita em segundos, a gente faz em horas. Por quê? Porque o patrão está pagando por hora. Cara, mas se você investir na compra do martelo pneumático, fizer o trabalho em menos horas, você pode fazer um outro trabalho no outro cliente. Mas a gente não chega nem a pensar nisso, a gente não chega nem a pensar sobre isso. Nosso pensamento não chega nesse nível. Nós, como profissionais, somos tacanhos. Por quê? Porque estamos sendo submetidos a um processo educacional tacanho, que não nos leva a pensar, não nos leva a melhorar como pessoas. E aí nós temos que buscar aqui atrás, como eu já falei em outro vídeo, formas de nos diferenciar de outras pessoas, ou deste mundo tacanho no qual nos inserimos, no qual fomos enfiados. Temos que parar de pensar de forma tacanha. Temos que parar de pensar de forma pequena.
Nós somos superiores, mas cada vez mais estamos igual aos inferiores. O Brasil, com toda a sua diversidade, com toda a sua potência cultural, jogada aí. Mas está jogada aí por quê? Porque as pessoas não entendem que investimento tem parâmetro, tem indicador e tem que levar de um ponto A a um ponto B melhor no futuro. Isso é investimento em ensino, em educação. E aí volta a pergunta: o que é investimento em educação? Pagar melhor professor? Não sei se é isso. Mais salas de aula? Não sei se é isso. Mais hora em colégio? Realmente, literalmente, não é isso. Porque, como eu já falei, como eu defendo, não é no colégio que a gente aprende. A gente aprende em casa. Ah, mas o pai e a mãe trabalham fora de casa e não tem com quem deixar a criança. Um outro problema que demanda solução. Ah, mas escola tempo integral, então. Não! Não é isso. Temos pouco tempo com nossos filhos, então que tenhamos tempo de qualidade com o nosso filho. O que nós vamos fazer para justificar o investimento que estamos fazendo no colégio do nosso filho, para que ele se desenvolva como pessoa? Poxa, aí a gente começa a ter alguma luz no fim do túnel. E cuidado que a luz no fim do túnel pode ser o trem vindo na nossa direção, né, gente? Nunca se esqueçam disso. Mas assim, piadas à parte, transformar a quantidade de tempo em qualidade de tempo é muito importante. Porque daí nós vemos o investimento que nós fazemos, nós como pais fazemos na educação dos nossos filhos, ser alguma coisa importante. Nós acrescentarmos à vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, algo que realmente traga retorno. Que a gente vislumbre no olhar deles, que a gente vislumbre nas perguntas que eles fazem para nós, ou no conhecimento que eles trazem para nós, algo que realmente seja interessante. Investimento em educação não é base tecnológica. Base tecnológica todo mundo tem, gente. Computador, tablet, celular, tarará, tarará, todo mundo tem. O que você vai fazer com esse tablet, com essa base tecnológica, com esse celular, com esse smartphone, com essa TV a cabo, com essa TV satélite, o que seja, isso vai fazer a diferença. As escolas querem mais tablets para como se fosse investimento em educação. Tá, o que adianta enviar 150 mil tablets para as escolas públicas se a escola não tem Wi-Fi, se a escola não tem uma biblioteca pública, se a escola não tem uma biblioteca a qual ela é cadastrada para que os alunos possam acessar os livros, etc, 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 pelo tablet? Do que adianta, gente? E assim, ó, investimento em educação não é dinheiro em educação. Porque é o seguinte, todo ano que passa, a educação ganha menos 200 milhões, menos 300 milhões, corte na educação de tantos milhões de reais. Eu fiz uma conta aqui agora há pouco. Dos 300 milhões de corte em educação que foram feitos agora nesse ano, 2023, no ano que está sendo gravado esse vídeo, isso dá, por município brasileiro, um corte de 50 mil reais. Municípios pequenos sofrem com esses 50 mil reais a menos por município. Municípios maiores não faz nem cheiro, é dinheiro de cafezinho. Só que cada vez mais o dinheiro do cafezinho está sendo cortado. Não nego isso. Cada vez mais as pessoas estão tomando menos cafezinhos para fazer o mesmo trabalho, então tem que se procurar outras formas de se manter acordado nos colégios para fazer isso. Por brasileiro, 200 milhões de brasileiros, 300 milhões de reais, dá R$1,50 por ano a menos de investimento em educação. Gente, isso é irrisório. Isso dá milésimos de real por dia de corte no investimento em educação. Então, quer dizer, e fora isso, que a base de arrecadação a cada ano aumenta. Não que aumente
a alíquota dos impostos, mas o que se arrecada a cada ano aumenta porque a inflação é maior do que o reajuste das bases de arrecadação, então cada vez mais o Brasil arrecada mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, porque é cláusula pétrea da Constituição que X% da arrecadação seja revertido em educação, em ensino. Então, não se perde, né? Esses 300 milhões de reais que são cortados, na verdade, saem, né, são extras, né, que já seriam mais do que suficientes para cobrir aquela educação. Então é o seguinte, gente, a gente precisa pensar realmente o que é investir em educação. Que tipo de investimento a gente quer que seja feito na educação? Onde a gente quer que seja investido na educação? No ensino, na educação, em museus, em espetáculos culturais, etc, etc. Não quero entrar aqui em particularidades, mas eu quero abrir o olho de vocês com relação a isso. A gente fala que no Brasil se investe pouco em educação. Eu acho que se investe muito. Quer dizer, se coloca muito dinheiro sem retorno esperado. Porque numa empresa a gente tem ponto A, como eu falei, ou ponto B lá no futuro mais acima, o desempenho A, o desempenho B, e a gente quer traçar uma reta, a gente quer traçar um rumo entre esses dois pontos, de forma a melhorar o desempenho, a ampliar o resultado, a melhorar o resultado. Só que o que a gente vê no Brasil é o contrário. A gente vê um monte de dinheiro sendo colocado e sem resultado. Mas por que isso? Porque todo político que se elege sobre a plataforma, vamos dizer assim, de investir em educação, saúde e segurança. Sendo que a educação sempre é o pilar principal, né? Mas por que o político fala isso? Porque as pesquisas dizem para ele que o que as pessoas querem é educação, saúde e segurança. E é sempre, se você observar, se você trouxer na sua memória, buscar na sua memória os discursos políticos de vereador a presidente, todos os cargos eletivos, todos eles falam de melhoria na educação, saúde e segurança. Nenhum deles fala em ampliar a produção energética do Brasil. Por quê? Porque ninguém na pesquisa fala sobre ampliação da base energética do Brasil. Se nós tivéssemos uma grande quantidade de pessoas falando de ampliação do parque energético brasileiro, claro que esse político, esse candidato de vereador a presidente falaria da ampliação do parque energético brasileiro. Mas como ninguém fala, todo mundo fala de educação, saúde e segurança, a pessoa que é candidata a um cargo eletivo, de vereador a presidente, vai falar sobre educação, saúde e segurança. Estou falando aqui sobre educação, sobre ensino, porque é uma área que eu particularmente domino, vamos dizer assim. Não conheço todos os meandros, nunca fui ministro de educação, nunca fui secretário de educação, nada, mas fui professor por muito tempo. Por um bom tempo. Então, eu sou aquele que recebe lá no final da carreira, ou no final do primeiro passo, vamos dizer assim, acadêmico das pessoas, ensino fundamental, educação infantil, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Eu estava ali, ensino superior, e às vezes em cursos de pós-graduação, falando sobre isso, né? Recebendo esses alunos que vinham deste desenvolvimento intelectual ao longo dos anos. E cada vez mais eu vi o nível deste aluno que chegava para mim caindo. Não estou criticando os alunos, não estou criticando as escolas, estou criticando o sistema. Estou criticando, né, a falta de vontade em se desenvolver como ser humano nesta grande seara que é o Brasil, nesse grande espaço que é o Brasil. Sim, existem alguns exemplos, algumas pessoas que se dedicam, que se entregam para esse desenvolvimento, mas são muito poucos, né? Então, fica aqui, né,
o final do terceiro vídeo deste caminho aí que a gente está percorrendo, analisando a educação brasileira, o ensino brasileiro. E falei que esse seria o último, mas agora eu vou me passou pela memória, me passou pela vontade de fazer um quarto vídeo ainda, falando sobre o sucateamento da educação superior. Então eu aguardo você no próximo vídeo. Se você gostou até aqui, pensa no próximo, né? Então, um abraço, até a próxima. Sou o professor Márcio, agora atuando mais como consultor nas áreas de estratégia, marketing e projetos. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.